Esse filme tem mais de 2 horas e meia. Então ele é um filme longo e ele tenta contar a história de vários ângulos e procurando se embasar na realidade, no que aconteceu. Ele não é uma aula. A gente falou até do filme A Onda, que o filme pode entrar até como uma aula, porque aquilo explica muito, é muito interessante, mas os filmes não são aulas. Eles ensinam muitas coisas, a gente pode até aceitar como aula, mas ele não tem a função didática de ensinar todos os porquês dos antes, dos meios, dos depois. Ele tem como evocar sensações e evocar processos na gente, que é o que a gente meio que procura aqui no Análise de Obras, descobrir quais são essas imagens, que nem, por exemplo, você falou lá, a Alemanha é famosa pelo seu intelectualismo, os grandes autores, os grandes escritores, os grandes músicos. Então, quer dizer, é uma sociedade que vem de uma erudição, de uma cultura. E, de repente, um soldado que está ali em meio àquela chacina, aquele lugar horrendo, com tudo que tem de mais perverso e horrível do ser humano, ele senta ao piano e toca. Então, são evocações de ideias que existe um povo intelectualizado, inteligente, que está se rendendo a uma narrativa social e que não tem muito o que escapar, né? A gente falou na semana passada, quando a gente conversou sobre a onda, que as pessoas simplesmente elas vão no roldão, elas simplesmente aceitam determinadas situações e perde o senso crítico, ela escolhe por ela mesma. Você mesmo usou um exemplo interessante, você falou, as pessoas estão cumprindo planilhas, eu cumpri minha meta. Então, o que acontece? Essa história mesmo, ela é chocante porque o cara estava cumprindo meta. A guerra estava acontecendo, esse Oskar Schindler, ele viu uma oportunidade de ouro, de ele fazer uma fortuna ali, às custas da escravização do judeu, que já estava no campo de concentração. E aí, o que aconteceu? Ele podia simplesmente ficar rodando na mesma narrativa. Eles são judeus, eles são umas pragas, eles estão aqui, vamos aproveitar, vamos explorar e vamos tirar vantagem no máximo das possibilidades. E ele não. Ele pensou por si próprio. E isso só já denota uma coisa diferente nele, não é? Por exemplo, a gente anda aqui na rua, no Brasil, a gente vê um monte de gente pobre na rua. A gente fala, não, eu tenho que fazer meu trabalho de escola, eu tenho que trabalhar, eu tenho que voltar para minha casa, eu tenho que cuidar do meu filho. A gente não se toca por essas dores do outro. Então, por exemplo, ele poderia muito bem não ter se tocado pelas dores dos outros. Eles que se danem. Se eles estão morrendo, mata mais 100, mata mais 1000. Será que a gente consegue sair do fluxo narrativo bitolado e realmente olhar para outras pessoas e se compadecer delas? Eu acho que uma forma tocante, que talvez você possa ter visto, ou a academia veja como uma forma piegas, é essa capacidade da pessoa se enternecer pela dor alheia. Não é interessante isso? Não é? Quantas pessoas você conhece que se compadece com a dor que está na frente dela todo dia? As pessoas se tornam cegas, geralmente. Não, claro. Eu acho que isso é fundamental, entendeu? Eu concordo com você. O que eu achei que o filme ele pecou foi, eu acho que ele não demonstrou exatamente por que alguns se compadecem e outros não, entendeu? Porque, por exemplo, o grande momento de compadecimento do Schindler é quando ele olha aquela menininha com um casaquinho rosa. Que é a única coisa colorida no filme, é a menina. Né? Ela aparece 2 vezes, né? Uma perdida e outra morta, né? E ele olha aquilo e aquilo toca ele muito fundo. Parece que ali ele deixa de ser um nazista, porque ele era um nazista, ele era parte do partido nazista, embora ele não ele não colocasse a mão na massa, ele estava se dando bem com aquela situação. Ele era um nazista, ele convivia com nazistas, ele andava com o broche nazista. Mas aquele momento parece que vira a cabeça dele, ele se compadece. Mas por que os outros soldados não se compadeceram? Entendeu qual é o ponto? Então, quer dizer assim, eu acho que esse compadecimento... Mas como você explica isso? Porque você falou agora, eu acabei de pensar na Madre Teresa de Calcutá, tá? Lá está, né, é outra situação, é outro lugar, é outra conversa. Mas como num lugar com tamanho sofrimento, tantos indianos convivendo naquele lugar, uma pessoa se compadeceu e quis criar obras e mais obras, fez política, fez trabalhos sociais de todo quanto é tipo para poder ajudar outra pessoa, e a grande maioria das pessoas não se compadece, não estão nem aí, estão preocupadas consigo próprio. Como você explica isso? Isso tem explicação? Como isso acontece? Como é esse fenômeno? É tipo Neo. É tipo uma coisa nova, não é padrão. O padrão é eu cuido do meu e você que se dane. O padrão é o não reconhecimento, né? Eu acho que sim, não é? É uma conclusão que a gente pode pensar conjuntamente aqui. Quantas pessoas realmente saem das suas vidas e querem fazer alguma transformação na dor que está na frente dela? A gente cria tipo um túnel na nossa visão e nem vê, porque se eu moro aqui perto da Avenida Paulista, se eu sair daqui
e caminhar meia dúzia de quarteirões, eu vou ver dezenas de coisas horrendas. Desde pichação na rua, criança pedindo, família... mendigo deitado no chão com um cachorro, drogado, eu vejo tudo. Essas pessoas estão aí, aqui, agora, hoje. Por que eu não faço nada? Por que o Schindler foi fazer alguma coisa? Ele podia ter ficado muito bem, ganhando os milhões de dólares dele lá, milhões de... Qual que é o dinheiro alemão? Marcos. Milhões de marcos dele e depois, quando acabasse a guerra, ele voava direto para Buenos Aires, sei lá, alguma coisa assim. Rio de Janeiro. Então, mas eu acho que isso seria um objeto interessante para o filme, porque eu acho que ele sairia só da denúncia, entendeu? Tá, tudo bem, muita gente sofreu, muita gente morreu, eu mostrei, mas eu quero talvez discutir do porquê que vem uma, entendeu? Porque assim, é um problema mesmo. Não é tão simples assim entender por que existe o compadecimento. E o Spielberg fala, é uma menininha com um casaquinho rosa, perdida, tadinha, no meio de tudo aquilo. E no meio de um mundo preto e branco horrível, o Schindler vê a menininha. Isso toca o coração dele.